Olá, vamos falar um pouquinho mais a respeito do ciclo da água? Eu passei esse texto aí para vocês, sobre o ciclo da água, para vocês lerem, né, para vocês verem um pouquinho como que funciona o ciclo da água. E passei as atividades também. Vou fazer a leitura aqui do texto bem rápido, só para a gente ter a base para responder as atividades, tá? Então, o ciclo da água, o texto, gente, não é para copiar no caderno, tá? O que é para ser copiado são as questões. Então, quem copiou o texto não percebeu aí, tudo bem, mas quem não copiou é só as questões. O ciclo da água. A água passa por vários estados, aparecendo na forma líquida, sólida ou gasosa. Quando estudamos como esses elementos ocorrem na natureza, falamos em ciclo da água. A quantidade de água dos rios e mares e nos seres vivos é muito grande. Com o calor produzido pelo Sol, ela passa por um processo chamado evaporação. Nesse fenômeno, as partículas que formam a água se apresentam bem afastadas, permitindo com que ela seja levada para o céu na forma gasosa. Depois dessa, depois, essa água forma nuvens. A água que fica na toalha depois que enxugamos após o banho passa por esse mesmo processo. Quando penduramos esse tecido no varal, os ventos, o calor e a pouca umidade fazem com que a evaporação ocorra mais rapidamente. As nuvens, quando ficam bem cheias de água, se precipitam, ou seja, se transformam em chuva, lançando água no estado líquido. Parte da água que cai no solo penetra essa camada, formando os lençóis subterrâneos ou freáticos, formando o processo que chamamos de infiltração. Outra parte é encaminhada para os rios, lagos, represas e mares. Às vezes, essa água acumulada nas nuvens pode resfriar tanto que passa a se apresentar no estado sólido, que é congelada. Por esse motivo é que ocorrem as chuvas de granizo e as nevascas. Essas últimas ocorrem nas regiões mais frias do Brasil e do planeta em geral. Com a presença do sol, o aumento do calor, todo esse gelo tende a derreter. Assim, a água volta para o estado líquido, sendo mais tarde novamente evaporada. A ONU, Organização das Nações Unidas, prevê que, no ano de 2025, aproximadamente metade da população enfrentará problemas relacionados à falta de água doce não contaminada ou poluída, se nada for feito até lá. Imagine que você está vivendo com pouca água. Como iria tomar banho? Como iria matar a sede? Cozinhar, limpar a casa? Lavar louça não seria bastante difícil? Imagine você vivendo com pouca água. É por esse motivo que devemos criar consciência sobre a importância de não desperdiçar a água, mantendo atitudes de maneira mais corretamente possível. Eu sei que a gente está falando um pouquinho de ciclo da água, né? Mas eu achei esse texto bem interessante aí. Não tem como a gente falar do ciclo da água sem falar da importância da água e da importância da preservação da água também. O ano passado, os meninos do sexto também fizeram um trabalho muito legal, muito bonito a respeito de conscientização do ciclo da água. E é importante a gente estudar também por que a água é tão importante, por que é importante a gente desligar lá a torneirinha quando vai escovar os dentes, quando vai tomar banho, quando vai passar shampoo, né? Quando vai ensaboar, por que é tão importante a gente economizar a água. Então, o que acontece? Nós precisamos, né? A água é um bem necessário para a sobrevivência, né? É um bem que nós dependemos, nós usamos água para quase tudo, né? De fato, de acordo com estudos, uma pessoa ela fica semanas sem se alimentar, sem comida, mas ela não passa de 4 dias se ela não tiver água, porque ela desidrata, né? Então ela não vai resistir, ela fica mais tempo sem se alimentar do que sem a água propriamente dita, né? E o que acontece? A população vai aumentando demais e cada vez o consumo de água ele vai aumentando mais e mais, né? E tem outros problemas também que a gente enfrenta,
como a poluição das águas, né, dos rios, a poluição dos lençóis freáticos, mas a gente vai falar disso, dessa questão mais em sala. Então vamos lá, a resolução das atividades. Na primeira atividade aí, o ciclo da água ou ciclo hidrológico se desenvolve através dos processos de evaporação, condensação, precipitação, infiltração e transpiração, que está no vídeo anterior. Escreva na frente de cada um dos trechos do texto o processo a qual a frase se refere. Na letra A, nesse processo, as partículas que formam a água se apresentam bem afastadas, permitindo com que ela seja levada para o céu de forma gasosa. Qual que é o processo onde a água que está no solo, a água dos rios, sobe e se transforma em nuvem? É o processo de evaporação, tá? Então, na letra A aí seria o processo de evaporação. A água dos rios, mares, né, das águas aí, elas evaporam e sobem para a atmosfera em forma de umidade e vão dar origem às nuvens. Na B, as nuvens, quando ficam bem cheias de água, se precipitam, ou seja, se transformam em chuva, lançando água no estado líquido. O próprio nome já fala aí, precipita, então é precipitação, que seria precipitação é sinônimo de chuva, então é a mesma coisa. Na C, parte da água que cai no solo penetra essa camada, formando os lençóis subterrâneos ou freáticos, são as águas freáticas, os lençóis freáticos. Esse processo é chamado de infiltração, ou seja, a água infiltra, então infiltração. Na número 2, o que pode acontecer quando a água acumulada nas nuvens se resfria tanto que passa a se apresentar em estado sólido, congelada? Aí está lá no texto. O que acontece quando a água ela fica muito, se resfria muito lá nas nuvens? Ela desce em forma de geada ou neve, né? Então, por esse fato aí que acontecem as neves e as geadas. O resfriamento da água lá nas nuvens ainda, tá? Cite duas maneiras, na 3, cite duas maneiras pelas quais você gasta e perde água do seu corpo. Vamos lá. Pelo que você ganha e perde água do seu corpo. Como que eu ganho água do meu corpo, pro meu corpo, né? Quando eu bebo água, quando eu bebo algum tipo de líquido, né? Dessa forma eu vou estar ganhando água para o corpo. E como que eu perco? Quando eu corro, quando eu suo, né? O suor, a transpiração, né? Uma forma de a gente perder água do nosso corpo, tá? Na 4, qual é a importância da água para o ser humano? Como eu falei para vocês, um ser humano ele não sobrevive sem água, né? Vamos lá, a gente precisa. Para que a gente utiliza a água? A gente utiliza água para agricultura, então muito dos alimentos que você consome necessita de água para existir. Qualquer produto de agricultura. Não existe agricultura sem água, né? Sem irrigação. Então, muitos dos alimentos, quase 90% dos alimentos que a gente tem, né? Dependem da água, né? Que mais? A gente usa água para cumprir as nossas higienes pessoais, tomar banho, escovar os dentes, limpar a casa, lavar a louça, lavar carro, né? Dentre várias outras coisas. Então, a água é de suma importância para a sobrevivência. Qual a importância da água para o ser humano? Você pode colocar aí. O ser humano necessita da água para sobreviver, né? Como eu falei para vocês, ele não sobrevive 3 dias sem água. Se soltar ele num deserto, ele vai sobreviver no quarto dia. Ele vai entrar em processo de desidratação, né? Nosso corpo ele não sobrevive sem água, tá? Até uma parte do nosso corpo é composta por água, então a gente precisa de água
para hidratar esse processo, essa parte do nosso corpo. Na 5, quais problemas podem causar o excesso de chuvas? Ah, e se chover muito, qual que é o problema? Tem problema nisso? A água não é importante? É. Mas o que que acontece com o excesso de chuvas? O excesso de chuvas, ele causa algumas coisas. Vou citar algumas delas para vocês. Na região aqui não ocorre bastante, né? Mas em algumas regiões do Brasil, quando chove em excesso, o que que acontece? O alagamento, as enchentes, né? Então, muitas pessoas já perderam seus lares, já houve grandes enchentes também, como a de Mariana, não lembro bem o ano aqui, né? Mas teve a enchente de Mariana que matou também várias pessoas e destruiu também moradias, né? Então seria um dos problemas do excesso da chuva também. Outro exemplo que eu posso citar para vocês é o da agricultura. A agricultura, ela precisa de uma quantidade certa de chuva também, né? Dependendo do produto que você plantar, se chover demais, o seu produto, né, o produto lá da agricultura, ele não vai resistir, tá? Então, excesso de chuva pode causar esses tipos de problemas também. Você pode citar aí na sua resposta. 6. Quais problemas podem causar a falta de chuvas? Quais problemas? A falta de água, né? Potável, porque a nossa água potável, ela vem dos rios, né? As águas dos rios são tratadas para chegar à nossa residência. Então, a falta de chuva pode levar à falta de água na sua casa, abastecimento de água na sua casa. Pode levar, aqui no Brasil também, a falta de energia. Por quê? A nossa maior fonte de energia aqui vem das hidrelétricas, né? Que é aquela energia gerada a partir das águas dos rios. Então, aqui no Brasil, pode também, né, a falta de chuva causar a falta de energia. E também, principalmente, a falta de água, né? Em alguns outros países, né, ocorre já o racionamento de água. A água é liberada de tal a tal horário. A água é liberada só 2, 3 dias na semana. Por quê? Porque são regiões, são áreas muito secas, né? No países africanos, cidades africanas, que sofrem muito com a seca. Então, como tem pouca chuva, tem pouca água potável. Consequentemente, né, a gente sabe que o ser humano não vive sem água, que ele necessita de água para viver, as pessoas vão vivendo menos, né? Então, por isso, eles têm que fazer isso lá, controlar o uso da água. Aqui a gente não sofre muito com isso, porque a gente tem muitos rios, né? A gente tem muito potencial hídrico aqui no nosso país. Nosso país é muito rico em recursos hídricos. Mas mesmo assim a gente tem que se preocupar com essa questão também, né? A água não é um bem inesgotável. Ela pode chegar a um ponto de não suprir a necessidade da população. Eu creio que acabar não, mas pode chegar a um ponto que a água não consiga abastecer a necessidade básica da população e aconteça racionamento também. Por isso que é importante a gente economizar a água, tá? Esse foi um pouquinho da explicação do ciclo de água para vocês. Façam as atividades aí, tá? Respondam as atividades com bastante cuidado aí, né? Assim que voltar, eu faço a correção aí para vocês, tá bom? Tchau, tchau.